Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e eu estou aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. Então eu espero você, ok? Quando falamos em artes marciais, qual é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Hein? Tudo bem que os mais novos vão pensar nos atores Jack Chan ou Jet Li, mas quem é um pouco mais velho, sem sombra de dúvidas, vai se lembrar do lendário Bruce Lee. Muito mais do que um lutador, Bruce Lee foi estrela de cinema e ícone cultural. Ele foi um homem incansável que superou todos os obstáculos da vida para se tornar o melhor em qualquer coisa em que se dedicasse. E foi essa fama de ser uma pessoa tão dedicada que o fez ser um dos maiores lutadores e o mais temido de todos os tempos. Além da rapidez e da força impressionante, Lee dominava um golpe chamado soco de uma polegada. Se você assistiu ao filme Kill Bill, volume 2, deve se lembrar da cena em que a atriz Uma Thurman é enterrada viva e usa o soco de uma polegada para sair do caixão. Muita gente não sabe, mas esse soco foi baseado em algo que Bruce Lee costumava fazer em suas performances e, aparentemente, ninguém consegue realizá-lo com tanta perfeição. O motivo? É isso e outros fatos sobre Bruce Lee que eu vou te contar a partir de agora. Lee veio ao mundo no dia 27 de novembro de 1940. Ele nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, e foi por acaso que ele nasceu como um cidadão norte-americano. Seu pai era artista de ópera chinesa e, certa vez, ele estava em São Francisco a trabalho, mas acompanhado da esposa, que estava grávida. Então, foi por coincidência que Bruce Lee nasceu em São Francisco, apesar de talvez esse fato ter sido fundamental para ele se tornar uma lenda. Alguns meses depois, o casal voltou para Hong Kong. Na infância, Bruce já demonstrava que tinha talento para ser ator. Até os 18 anos de idade, ele já tinha atuado em 20 filmes. Um deles quando era um bebê de apenas 3 meses de idade. Mas a maior parte do trabalho de Lee não é tão conhecido, sendo mais popular na China e em Hong Kong. Na adolescência, ele se mostrou um jovem problemático. O ator cresceu nas ruas de Hong Kong nos anos 50. Um dia, quando era criança, ele apanhou na rua e chegou em casa com o olho roxo. Dias depois, ele pediu aos pais para ter aulas de karatê. E foi aí que ele conheceu um lendário professor de Kung Fu chamado Ip Man. Só que tudo que Lee aprendeu com o professor foi usado em brigas de rua. Ele costumava andar com facas e correntes e muitas vezes se metia em brigas de gangues. Certa vez, após agredir brutalmente um jovem da sua idade, dizem que seus pais tiveram que subornar a polícia para que ele fosse retirado de uma lista de adolescentes problemáticos. Senão, ele não poderia viajar para os Estados Unidos. O curioso é que antes de deixar Hong Kong, Bruce Lee ganhou a competição de uma coisa que ele também fazia muito bem. Duvido que você saiba. Dançar. Ele dançava cha-cha, hábito que adquiriu quando tentava impressionar uma garota. Ele descobriu que praticar dança poderia melhorar sua agilidade com os pés e seu equilíbrio. Aos 18 anos, pouco antes de ir para os Estados Unidos, Lee ganhou uma competição de dança chamada Hong Kong Cha-Cha Championship. Ao voltar para os Estados Unidos, passou a morar com alguns amigos da sua família na cidade de Seattle. Um pouco mais maduro, Bruce Lee terminou o ensino médio e, em seguida, cursou teatro e filosofia na Universidade de Washington. Ainda em Seattle, ele abriu sua primeira escola de artes marciais. Em 1964, ele se mudou para Oakland, na Califórnia, onde abriu sua segunda escola. Sobre suas habilidades em artes marciais, também existe um fato curioso. Ele não dominava nenhuma arte marcial. Você pode até achar que ele era mestre em Kung Fu, mas isso é um equívoco. Eu falo isso porque, nessa época, os chineses achavam um erro ensinar artes marciais
para estrangeiros. Como Lee tinha nascido nos Estados Unidos e sua mãe era meio chinesa e meio caucasiana, muita gente se negava a ensinar as artes marciais para ele. Por isso, o que Ip Man ensinou para Lee foi uma arte marcial chamada Wing Chun, que se baseia em um sistema de defesa pessoal simples e eficiente e que descarta todos aqueles movimentos acrobáticos. Só que antes de se mudar para os Estados Unidos, ele não chegou a terminar seu treinamento em Wing Chun. Então, podemos dizer que, apesar de ser habilidoso, ele não dominava completamente nenhuma arte marcial. Porém, isso não impediu que ele criasse sua própria arte. Quando começou a dar aulas, Lee baseou seu estilo no que tinha aprendido com seu professor e chamou sua técnica de Jun Fan Gung Fu. Eu não conhecia, mas pode ser. Ele continuou a desenvolver seu estilo até criar o Jeet Kune Do em 1967. Esse novo estilo que Lee resolveu criar após uma luta prezava pela praticidade, flexibilidade, eficiência, velocidade e físico. Diferente dos fisiculturistas que ganham peso e músculos para se tornarem mais fortes, Bruce Lee fez o oposto. Ele se tornou forte ao mesmo tempo em que era magro e ágil. Sua dieta era baseada em carne e suplementos vitamínicos. De certo modo, ele era um fisiculturista, só que seu corpo, bem magrinho, era uma máquina de luta. Como consequência da sua dieta e do peso do seu corpo, ele era capaz de fazer flexões com apenas 2 dedos e era um lutador com uma velocidade surpreendente. Por falar em velocidade, Lee era um lutador tão veloz que seus movimentos eram difíceis de serem capturados, até mesmo pelas câmeras. Na verdade, nem mesmo os lutadores que enfrentaram Lee enquanto ele estava vivo foram capazes de bloquear seus golpes. Muitas pessoas achavam que seus movimentos chegavam a ter algo sobrenatural, já que você mal podia vê-los na câmera. Nos filmes em que ele participou, Bruce Lee não precisava de nenhum efeito ou aprimoramento que o fizesse parecer mais rápido. Tudo acontecia de forma natural. Além disso, em muitas cenas, ele teve que desacelerar seus movimentos para parecer mais realista. A sua força também era impressionante. Prova disso era o lendário e já citado soco de 1 polegada. Nesse golpe, Lee tomava uma curta distância, mais ou menos à medida dos seus dedos. E ao fechar a mão, ele dava um soco forte, o bastante para jogar um homem alguns metros para trás. Esse golpe foi objeto de estudo de cientistas durante vários anos. Segundo uma pesquisadora da Universidade de Stanford, ao observar o soco de 1 polegada, é possível ver o movimento das suas pernas, quadril e ombros, que o ajudava a colocar toda a força do seu corpo em seu soco. Ele também puxava o punho para trás, o que reduzia o tempo de impacto e comprimia a força, tornando o soco de 1 polegada ainda mais poderoso. O fato é que o punho não carrega toda essa força sozinho. Bruce Lee usava todo o corpo para dar o soco e nunca dobrava o pulso. Ao girar os quadris, suas pernas explodiam para frente e seu cotovelo se estendia. Contudo, o segredo pode não estar apenas no golpe dado por Lee, mas também em seu cérebro. Em 2012, um estudo comparou o impacto dos socos de um grupo de faixas pretas de karatê com um grupo de pessoas com uma massa muscular similar, mas que não praticavam artes marciais. O estudo concluiu que o poder dos golpes parecia estar relacionado ao tempo e não à força. Na verdade, a força que eles geravam estava correlacionada com o quão bem o movimento dos seus pulsos e ombros estava sincronizado. Os faixas pretas de karatê foram capazes de coordenar repetidamente seus socos em um nível de coordenação que o outro grupo não conseguiu. As varreduras cerebrais mostraram que a estrutura microscópica em certas regiões do cérebro era diferente entre os 2 grupos.
Os exames encontraram diferenças estruturais em certas partes do cérebro, incluindo no cerebelo e no córtex motor primário, que são conhecidas por serem responsáveis pelo controle do movimento. As análises também apontaram que as diferenças no cerebelo correlacionavam-se com a sincronicidade dos movimentos do punho e do ombro. Por fim, foi concluído que as diferenças estruturais no cérebro estão relacionadas à habilidade de dar socos de quem pratica arte marcial. Assim, esses golpes eram muito mais que treino, habilidade e dedicação. A mudança no cérebro, que acontece a longo prazo, com certeza influenciou Bruce Lee a dar o soco de uma polegada tão poderoso. E você, sabia de todos esses fatos sobre o lendário Bruce Lee? Sabe dar o soco de 2 polegadas? Não? Comente aqui embaixo para mim. Um grande abraço. Tchau!